O moderno Estado de Israel foi fundado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Porém, os conflitos entre Palestina e Israel vêm há muito, mas há muito antes disso. E para tentar entender essa história, nós vamos voltar no tempo, desde que Napoleão Bonaparte, em sua guerra contra o Estado Otomano, buscando a ajuda dos judeus que viviam no Acre, uma das cidades mais antigas do mundo, propôs uma pátria judia na Palestina em 1799. Napoleão foi derrotado. Porém, a ideia de estabelecer uma pátria europeia não muçulmana no Oriente Médio seguiu fixa na cabeça de muitos no velho continente. Durante séculos, os judeus vagaram o mundo afora, porque foram expulsos de suas terras, noutros lugares foram perseguidos e andavam buscando casas de um lado para o outro. Nos últimos dias, temos visto nos noticiários o fogo cruzado entre os dois países, o que não vamos entrar em detalhes aqui. O que vamos trazer aqui é a história dos quase eternos conflitos entre Israel e Palestina. Tudo começou no século XIX com o retorno dos judeus para suas terras, a que eles consideravam a terra prometida. É necessário ressaltar aqui também que no século XIX, esta região e grande parte do Oriente Médio pertencia ao Império Turco-Otomano. Como já sabemos que nenhum império dura para sempre, o Império Otomano também teve o seu fim. Por exemplo, em 1882, quando foi fundada a cidade Rishon LeZion, a cidade judia na Palestina otomana, o Império Otomano perdia o Egito. E um dos impérios mais fortes da história teve o seu final. Sabe-se também que no final do século XIX, a Palestina não existia como entidade dentro do Império. Nunca houve uma entidade soberana conhecida como Palestina. A área que hoje se chama Palestina estava no momento sob o domínio otomano, subdividida em diferentes distritos nesta zona. É importante ressaltar também que no final do século XIX, estas terras eram praticamente desabitadas e as pessoas que viviam ali não se consideravam uma nação, ou seja, uma terra sem gente. E grande parte daquelas terras eram estéril, porém viviam ali centenas ou milhares de pessoas, na maioria árabes muçulmanos. O governo britânico, então, várias décadas depois, despertou um certo interesse por estes árabes. E junto com judeus britânicos e europeus começaram a bolar um plano. Nesta época, menos de 7.000 judeus viviam ali. E agora nós vamos voltar no tempo, na história. 1.000, 2.000 anos atrás. Na época do Império Romano, as conquistas árabes, persas e etc. Quando os judeus foram obrigados a fugirem destes territórios, começando um longo período de exílio hebreu, conhecido como diáspora. Este desmembramento, ou seja, essa dispersão de judeus pelo mundo afora, converteram-os numa minoria religiosos e culturais em inúmeros países. Porém, em muitas ocasiões e em vários países, por motivos diferentes, desencadearam perseguições aos judeus, o que muitas vezes também gerando perseguições e matanças coletivas. Basta nos recordar a Segunda Guerra Mundial. E como já dissemos antes, nos anos de 1800, menos de 7.000 judeus viviam na Palestina. Porém, os judeus ricos que viviam em outras partes do mundo, como o aristocrata francês Edmundo Rothschild, cujo nome já dá para ter uma ideia de quem estamos falando. Em meados do século XIX, começaram a comprar terras na Palestina. E eram estes mesmos judeus europeus quem patrocinavam os outros judeus do resto do mundo, para poderem voltarem e estabelecerem ali acampamentos judeus, sendo o assentamento Rishon LeZion o mais conhecido de todos, e atualmente conta com mais de 230.000 habitantes. Este retorno, também conhecido como Aliyah, Aliyah em hebreu significa ascensão, palavra em hebraico muito importante para eles, e também significa o retorno dos judeus, o que eles historicamente chamam a terra de Israel, a terra prometida. Porém, não podemos esquecer que estas terras também são historicamente terras palestinas. Se em 1800, das 270.000 pessoas que habitavam estas terras, menos de 7.000 eram judeus, um século depois, graças à compra das terras pelos judeus milionários, de uns 500.000 habitantes já haviam ali uns 47.000 judeus, que chegaram na primeira Aliyah. A segunda leva acontece entre 1904 a 1914 e termina antes do começo da Primeira Guerra Mundial. E nesta época já cerca de 90.000 judeus já povoavam esta zona e assim foram sucedendo nas próximas décadas. E o conflito entre palestinos e judeus já era visível por motivos religiosos.
porque tanto os muçulmanos quanto os judeus consideram Jerusalém uma terra sagrada. Jerusalém tem um profundo significado religioso, tanto para o judaísmo, o cristianismo e o islã. Porém, o cristianismo pouco se envolve nesses conflitos. A briga é entre judeus e muçulmanos. Repito, os árabes que viviam ali não se intitulavam palestinos. A maioria eram descendentes de sírios e acreditavam que a Palestina pertencia à Síria, que tampouco era um país independente, pois neste momento a Síria ainda tramitava para fazer parte do Império. E por isso, durante 150 anos, não puderam se identificar como povos árabes ou parte do Império Otomano. Ou seja, os palestinos não se converteram em uma nação. Estima-se que nos anos 1920, uns 100 mil imigrantes judeus entraram na Palestina. Foi então que os árabes perceberam algo anormal nessas imigrações em massa por parte dos judeus, dando início a uma onda de protestos árabes chegando ao auge no ano de 1933. Enquanto isso, milhares de judeus continuavam chegando à Palestina. Levando em conta que estamos falando dos anos 30, ano em que Hitler chega ao poder na Alemanha. Assim, o assunto fica muito sério e muito perigoso para os judeus. Diante do crescimento do antissemitismo e com a Quinta Lia entre 1929 e 1939, os judeus já eram maioria na Palestina. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico deu uma declaração, a Declaração Balfour, para anunciar o seu apoio à criação de uma casa de apoio aos judeus na região. E em 1936 cresce a oposição ao governo britânico, que insistiam em impor a Declaração Balfour a um povo que não os apoiava. E o resultado foi uma greve geral, uma greve violenta que durou 6 meses. Os britânicos então se viram envolvidos em um conflito sangrento entre árabes e judeus e palestinos, situação que eles nunca foram capazes de resolver. Ainda em 1937 se apresentou um plano de 2 estados separados, um judeu e outro árabe. A capital Jerusalém, que foi reclamada tanto por árabes, palestinos quanto por judeus. A ideia era criar um território internacional com um status especial. O plano, porém, foi descartado pelos árabes, no qual haviam grupos lutando contra os interesses britânicos e judeus na região desde a década de 1920. Os palestinos argumentavam que eles representavam a maioria da população na região e que eles deveriam reivindicar mais territórios. No final, os britânicos abandonaram a ideia em 1939, restringindo a imigração dos judeus para a Palestina. Justo no momento em que os judeus que viviam na Europa mais precisavam de refúgio, pelo que estava acontecendo com a lei do nascimento na Europa e a Segunda Guerra Mundial a ponto de estourar. E com a chegada de Hitler ao poder em 1933, começaram as privações aos judeus. Durante este tempo, os judeus eram obrigados a abandonar os países em que estavam, deixando para trás tudo, os bens, as riquezas. E como a vida vale mais, preferiram voltar para a terra prometida, ou seja, a Palestina. E assim começaram a chegar judeus intelectuais, que foram os primeiros a darem os primeiros passos, pôr o primeiro tijolo e a fazer de Israel a potência econômica, científica e militar que vemos hoje. Então o presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Delano Roosevelt, convocou uma conferência internacional para poder criar uma organização internacional e buscarem uma solução para o problema. Todos expressaram solidariedade, porém nenhum país queria mais judeus. Após a Segunda Guerra Mundial, em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas votaram a favor da resolução que dividiu o território da Palestina em 3 partes: um Estado judeu e um Estado palestino. Jerusalém e ao redor, toda a sua volta ficou sob a custódia da ONU. O plano da ONU previa um Estado judeu muito maior que o proposto em 1937, tentando agradar tanto os judeus como os palestinos, de igual para igual, com a mesma quantidade de terras, com o mesmo território. Na teoria, deveriam estar todos contentes, certo? Pois é, enquanto os britânicos se negavam a fazer a partilha, Ben-Gurion, que havia emigrado da Polônia para a Palestina em 1906 para participar da criação de um novo Estado hebreu,
se torna o primeiro-ministro israelense em 1948 e não se mostrou satisfeito com a partilha. Os sionitas aceitaram publicamente, porém na prática se organizaram para a guerra. Além do mais, este território pertencia a eles historicamente. Para os árabes, qualquer acordo era inaceitável e nunca tiveram de acordo. Imediatamente após os acordos feitos pela ONU, David Ben-Gurion declarou guerra civil em 14 de maio de 1948. O exército britânico retirou as tropas da região e no mesmo dia as tropas iraquianas, egípcias, libanesas, apoiada pela Líbia e sauditas, começaram a invasão do recém-proclamado Estado judeu. O que eles não esperavam é que os judeus imediatamente reunissem uma força de defesa em Israel, que até os dias de hoje são uma das forças armadas mais preparadas e experientes do mundo. Os exércitos da FDI, que na sigla quer dizer Forças Armadas de Israel, foi criada a partir da unidade existente do exército britânico, com ex-combatentes do exército judeu, que combateram no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Além de se unirem ao Haganah, uma organização paramilitar de autodefesa judia, criada em 1920, durante a época do domínio britânico na Palestina. Mas a vitória de Israel nesta guerra não estava garantida de forma alguma. Foi então que a CIA, recém-formada nos Estados Unidos, pediu imediatamente a derrota de Israel. Porém, ao final da Guerra Árabe-Israel, de 1948 a 1949, Israel dominou 78% do território, incluindo metade de Jerusalém, que ficou sob seu controle. Grande parte da população da Palestina foram expulsas e fugiram, deixando os judeus, que já eram maioria naquele estado. Os palestinos então se refugiaram na Cisjordânia. Foi então que a Jordânia assumiu o controle administrativo, enquanto a faixa de Gaza ficou sob o domínio militar do Egito. A guerra de 1948 desabrigou 700 mil palestinos, criando assim uma crise de refugiados que ainda não foi resolvida. Os palestinos chamam esta crise de Nakba, que em árabe quer dizer catástrofe. Este legado continua sendo um dos maiores problemas humanitários mais difíceis de resolver do planeta, já que os acampamentos se converteram em bairros de marginais e seus descendentes permanecem, a grande maioria, até os dias de hoje. Estas miseráveis tendas que eles se recusam a chamar de casa. Egito, por sinal, controlaria Gaza até a Guerra dos 6 Dias em 1967. Foi quando Israel conquistou e ocupou o resto da antiga Palestina, os altos do Golã sírio e a península de Sinai, território soberano do Egito. O Conselho Nacional de Segurança da ONU aprovou a Lei 242, que ordena a desocupação dos territórios ocupados, porém foi ignorado por Israel, além dos enfrentamentos com os soldados palestinos na Jordânia. O Conselho da ONU mais uma vez apresentou outra proposta, de número 338, pedindo um cessar-fogo e exigindo novamente a retirada das tropas de Israel da região. E mais uma vez Israel o ignorou. A Organização Palestina Livre nasceu no Cairo em 1964, com o intuito pela liberdade da Palestina, através de uma luta armada, ao invés de buscar uma solução política, o que é classificada como organização terrorista por parte de Israel e Estados Unidos. Porém, a Liga Árabe a reconhece como a única representante do povo palestino. Entre este conflito, há um outro tema importante no meio disso tudo, que são chamadas as intifadas, também chamada de Guerra das Pedras. Foi uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense. A primeira intifada aconteceu em 8 de setembro de 1986, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e tiveram um efeito dramático, dificultando ainda mais um acordo de paz entre os dois países. Em 1988, a Organização para a Liberdade da Palestina reconheceu formalmente o Estado de Israel. Já no verão de 1993, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o presidente da OLP, Yasser Arafat, assinaram um acordo, o Acordo de Oslo. A ONU, que previa a criação de um governo interno palestino, a Autoridade Nacional Palestina e a retirada das forças de defesa de Israel das zonas consideradas ocupadas. Um segundo acordo foi firmado, o Oslo II, e em 1995 foi concedido a autonomia palestina em algumas partes da Cisjordânia e Gaza,
porém novamente não ofereceram condições de Estado. E uma segunda intifada começou no final do processo das negociações, frustrando assim todos os avanços das negociações da era dos anos 90, marcando assim o começo de uma nova era, ainda mais escura e sangrenta. A guerra foi inevitável depois que se encerraram o acordo de paz. Se na primeira intifada, em 1987, os palestinos jogaram pedras nos tanques israelenses e eles revidaram com fogo, na segunda intifada, no ano 2000, as revoltas se incendiaram, que desencadeou uma série de manifestações contra os ataques dos soldados israelenses. Porém, desta vez, os palestinos não se limitaram a atirar somente pedras, já que os militantes palestinos foram além da violência, com ataques com franco-atiradores, que Israel revidou com uma força ainda mais letal. A segunda intifada terminou em 2005. 3.200 palestinos e cerca de 1.000 israelenses perderam a vida durante esta intifada. Em 2004, o conflito se agravaria com a controversa morte de Yasser Arafat. Morte que, segundo várias investigações, foram provocadas por envenenamento por parte do serviço secreto israelense. Apesar de Israel dizer que não tem nada a ver com o ocorrido. Seja o que for, a morte de Yasser Arafat foi um duro golpe para a causa palestina. Desde esse momento, a violência voltou, com Israel declarando guerra a organizações libanesas, Hezbollah, e lançando repetidos ataques contra as organizações palestinas, Hamas. Depois do acordo entre Israel e a Organização de Liberação da Palestina em 1993, parecia-se que estavam criando uma separação da Palestina em dois estados, já que no final da década de 90, Israel fez retiradas limitadas da parte da Cisjordânia e em 2005 retirou todos os 11.000 colonos e toda a sua tropa da faixa de Gaza. Porém, na primeira década dos anos 2000, o processo de paz Israel-Palestina, com a segunda intifada, infiltraram forças extremistas violentas dos dois lados. As autoridades palestinas, embora tenham concedido um autogoverno limitado na Cisjordânia e Gaza, não conseguiu fazer a transição para um Estado soberano, e Israel resistiu retirar as tropas da Cisjordânia. E o resultado hoje em dia? Temos mais de 7 milhões de refugiados palestinos, desalojados desde 1948, com o objetivo de uma negociação de paz e algum tipo de justiça para esses refugiados. Em comum, o direito de retornarem às suas casas, lugares que suas famílias abandonaram em 1948. Um dos maiores problemas nas negociações é encontrar uma solução para que tanto o povo de Israel quanto os palestinos podem aceitarem as ideias propostas, incluindo indenizações financeiras e os reassentamentos limitados em Israel. Porém, as duas partes nunca estiveram de acordo. Apesar dos colonos israelenses terem sido retirados de Gaza em 2005, Israel mantém o controle total sobre as fronteiras, o espaço aéreo, marítimo, de todo o território, restringindo e participando periodicamente militarmente dentro e fora do território. Por exemplo, Israel pode cortar a água dos palestinos como forma de pressioná-los, a também levar em conta o apoio dos Estados Unidos a Israel. Esta relação é muito próxima e especial, uma vez que os Estados Unidos, ao longo dos anos, têm feito generosas doações. São altas quantias de milhões e milhões de dólares, sem contar os vetos estadunidenses do Conselho da ONU. Estados Unidos têm vetado soluções entre Palestina e Israel. Estados Unidos têm pressionado para que os palestinos renunciem aos seus direitos básicos. Estes conflitos, porém, causam perdas irreparáveis e danos colaterais, a exemplo do que vimos nas últimas semanas. O conflito Palestina-Israel, na teoria, tem solução. Porém, para chegarem a um acordo de paz, falta um maior desempenho da comunidade internacional e nada mais. Estados Unidos, que é padrinho de Israel, que por vezes seus antepassados consideravam essas terras como suas por direito, planejaram criar uma nação hebraica onde todos pudessem viver em paz. Porém, isso não aconteceu. Até aí, nada de errado. Porém, os judeus querem fazer com que os palestinos sofram o mesmo que eles sofreram durante séculos. Bloqueios, apropriação de bens, violação dos direitos humanos, desapropriação,
matanças e por aí vai. O problema não são os judeus. O problema é a classe política. Sabia que existe grupos judeus anticionitas e pró-Palestina? Quem tem razão neste conflito? Ambos e ninguém ao mesmo tempo. Mas é claro que Israel abusa da sua superioridade. Mas deixo aqui uma pergunta. Se a comunidade internacional reconhece Israel como Estado, então por que não reconhece também a Palestina? Atualmente, 139 países, incluindo o Vaticano, reconhecem a Palestina como Estado. E você? Você acha que a Palestina merece reconhecimento mundial? Deixe aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. E se você gostou desse vídeo e gostaria de continuar recebendo mais conteúdo como este, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.